Fala galera, começa mais um Ganhar Nerd. Hoje a gente vai tirar o programa para falar do destemido, do audacioso e do atrevido Demolidor. A gente vai falar das melhores fases nos quadrinhos, das melhores histórias e a nossa expectativa frente à nova série que vai estrear no Netflix. Conte conosco agora, Cangaia Nerd, roda a vinheta. Fala galera, começa mais um Cangaia Nerd, eu sou o Bruno Gama e tenho ao meu lado aqui o monstro espacial Ross e o audacioso. Em pessoa, desafiador destemido. A gente vai falar um pouquinho hoje do Demolidor, um personagem aí que vai estrear mês que vem, dia 10 de abril, uma série no Netflix mundial aí. E hoje a gente tirou o programa para falar da história completa, dos melhores arcos desse personagem que é muito bom aí. Bem galera, o Demolidor que foi criado aí em 1964 pelo Stan Lee e pelo Bill Everett, tem muita história para contar aí, né? Muitos arcos aí, importantes aí. Posso começar? Na minha Deixa opinião... primeiro eu falar que apesar de o Stan Lee e o Bill Everett terem criado o Demolidor oficialmente, a sugestão, por exemplo, do bastão foi do Jack Kirby e o primeiro esboço do uniforme foi feito pelo Jack Kirby. E deixando claro também que o Bill Everett também criou o Namor. Lá nos anos 40 ele também é responsável pela criação com as asinhas nos pés. Ele era muito bom de design. E foi ele que desenhou a primeira história do Demolidor, né? Número 1. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre o demônio, o desafiador, o destemido, o ousado e o atrevido é que ele é um personagem que tem uma constância incrível de boas histórias, bons escritores, apesar de ser um personagem assim meio do submundo ali, ele é um personagem que tem histórias muito boas. E lembrando que o primeiro herói cego criado foi pela DC Comics, que foi o Dr. Meia-Noite, tá bom? Então o Demolidor é uma cópia do Dr. Meia-Noite. I don't know why you read that trash. Vamos perguntar agora pro Demolidor em pessoa. Qual que é a sua origem, Demolidor? Bem, conta pra gente aí, audacioso. Bem, minha identidade secreta já é pública, né? Porra, todas as revistas que eu vejo, a identidade secreta dele já foi pro brejo, né? É o cara que a identidade secreta é mais conhecida do que qualquer coisa. E ele sempre consegue dar um... jeito. E sem Mephisto, viu? Sem demônios pra pagar a história. One more day. My name is Matt Murdock. I'm an attorney. Matthew Murdock, também Matt Murdock, né? Ele é filho do boxeador Jack Murdock. Jack Battling Murdock. Jack Batalhador Murdock. A mãe dele é mencionada durante a fase do Frank Miller nas HQs. E também na saga O Homem Sem Medo. Sim. Onde aparece o pai dele olhando pra foto da tal da Maggie, a freira. Sim. E aí dá-se a entender que é a mãe dele sim. Assim como na saga A Queda de Murdock também, ela tem um papel fundamental ali na recuperação dele. Sim. Então, voltando, Matt Murdock, o pai dele era um boxeador, não fazia muito sucesso. O que ele almejava para o filho? Aquilo que os pais almejam para o filho, uma melhor condição de vida com relação ao que ele tem. Então ele falava, Matthew, estude. E Matthew gostava muito também de atividades físicas. E Matthew, um dia voltando para casa, tinha um senhor cego atravessando a rua e um caminhão veio desgovernado. Matthew foi ajudar esse senhor cego, o caminhão bateu. O caminhão, como toda a origem dos anos 60 da Marvel, transportava lixo radioativo. Esse líquido radioativo do lixo caiu no rosto de Matthew e ele ficou cego. Tá? Então, ele foi praticar um ato bom para ajudar uma pessoa e acabou se fudendo. Né? Entre aspas, né? Porque é uma das linhas roteirísticas usadas pelos roteiristas, essa questão do cara ter sido punido por fazer o bem. Né? Exatamente. That's a very noisy knife. Com o tempo ele foi desenvolvendo sentidos hiperaguçados, né? Enquanto criança ainda, sentidos hiperaguçados. Ele foi desenvolvendo também o sentido de radar. Sim, igual um morcego, apesar de não ser um Batman. O interessante é que esse sentido de radar do Demolidor aí no começo, ele era tipo como o sentido de aranha do Homem-Aranha, né? É descrito nos primeiros quadrinhos lá, que enquanto ele está andando e um objeto sólido se aproxima dele, ele escuta um ping, né? Ping! Aí ele vai ping, um sonar. Ele vai tipo desviando. Só com o Frank Miller que eles mudaram essa história, porque esse negócio de ping aí não tinha nada a ver. Imagina os caras metralham ele de bala e ele fica ping, 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 ping. Ia ser uma bosta. O Frank Miller depois mostrou que ele sentia as vibrações dos objetos e ele conseguia enxergar as formas de objetos ao redor dele, não só na frente. Assim como é A retratado. vantagem do Demolidor é essa. Ele tá de costas, o cara vem quebrar um vaso na cabeça dele, ele consegue
enxergar sem olhar para trás. Ele sente a presença de objetos ao seu redor e ele consegue desviar, diferente de uma pessoa que tem que olhar para trás. Se fizermos isso aqui batendo na parede, o som propagado no ambiente faz com que ele enxergue todo. No filme eles conseguiram retratar bem. Mais ou menos aquilo do filme favorito do monstro espacial Ross, mostra aquilo. Quando a chuva cai na Electra lá, que ele consegue vislumbrar as gotas de chuva, o rosto da Electra. Mais ou menos aquilo ali. This knife hurts my ears. E falando um pouco mais dos sentidos aguçados que ele desenvolveu após o acidente, ele, por exemplo, o tato dele, ele consegue ler um jornal sem necessidade de braille, só pelo relevo da tinta. Né? O olfato, ele consegue sentir o cheiro de uma pessoa, a loção de barba de um homem, o perfume de uma mulher e nunca mais esquecer, que nem cachorro. Sem contar também que ele usa a audição super aguçada para identificar as pessoas pelo batimento cardíaco, porque o batimento cardíaco é como se fosse a impressão digital. E ele consegue identificar quantos gramas de sal tem numa picanha salgada só pelo paladar dele. Exatamente. Ele usa muito esse recurso da audição para ouvir o batimento cardíaco quando ele quer pegar uma confissão de alguém, né? E ele usa essa habilidade dos batimentos cardíacos também nos tribunais, né? Lembrando que o criador do detector de mentiras foi o William Moulton Marston, criador da Mulher Maravilha. Claro. O mesmo cara que criou o detector de mentiras foi o criador da Mulher Maravilha. Por isso que ela tem o laço da verdade. Mas deixa a gente entender, o telespectador que não tem nenhum conhecimento dentro do universo do Demolidor, esse líquido radioativo que pegou nos olhos dele, deram também habilidades acrobáticas para ele ou foram só as habilidades de sentido mesmo? Como é que ele se tornou esse acrobata dentro do universo, assim? Ele só tem mesmo de poderes sobre-humanos os sentidos ampliados. E o radar. Porque muitas pessoas veem, o Demolidor, ele é igual o Capitão América, ele é forte, assim, igual o Homem-Aranha. Não, ele é simplesmente iniciado nas artes ninjas, né? Vamos falar da história original lá do número 1 do Demolidor de 64. Depois a gente vai falar da origem oficial, que é considerada até hoje. Bem, na origem original do número 1 do Demolidor de 1964, de abril de 1964, ele treina sozinho. No original, ele treina sozinho, ele vai pra academia, enquanto o pai dele está trabalhando, ele consegue tirar umas 2, 3 horas do dia, porque as outras horas todas ele está estudando mesmo, e ele vai pra academia e arrebenta. É igual no filme... No cavalo, né? Tipo aquele ginasta das Olimpíadas. É igual no filme do Ben Affleck, ele consegue tudo sozinho, ele é um fodão. Porém, na origem, que é a origem considerada hoje em dia oficial e muito mais bem elaborada do Demolidor, é a da saga O Homem Sem Medo, de Frank Miller, desenhado por John Romita Jr., lá de 1993. Tempos áureos. Essa saga é de 93, e ali, enquanto ele está na academia escondido do pai, dando soco lá no saco de areia, o Stick o observa mesmo antes do acidente. Sim. O Stick observa que aquele garoto tem uma frustração, um ódio reprimido que pode ser usado futuramente. Mas uma pergunta, eu não me recordo plenamente. O Stick já não era cego? Já era cego. Quem é o Stick? Fala pro pessoal que eles não sabem. Stick é o mestre ninja do clã dos... Não é do Hunt. É do outro. Chaste. Do clã Chaste. É um clã rival do Tentáculo. E ele é mestre de um clã de ninjas do bem. E ele é cego. Ele tem um bonezinho, tal, a gente vai botar a foto aí. E ele tem uma habilidade incrível com bastões, né? Não é um bastão boa, né? Hã? Não é um bastão boa? Com aquele do Donatello, do Tatarinho, porra. Exatamente. Mas também não manja nada de arte ninja. Quando o Matt Murdock sofre um acidente, o Stick continua dando a força pro garoto e o treina para desenvolver os seus sentidos e aprimorar a noção de ambiente sem que você possa usar os seus olhos para isso. Então é isso aí. Então o grande mestre do Demolidor é o Stick, tá bom? Foi ele quem ensinou o Demolidor a arte ninja. O Demolidor é um ninja. Essa faceta ninja foi introduzida pelo Frank Miller, porque antes do Frank Miller ele era só um porradeiro. Porradeiro. Ele era só um porradeiro. Ele tinha treinado sozinho e falou, vou dar porrada nesses caras. É o do filme, que ele era antes. Mas o Demolidor que você vai ver na série da Netflix é um ninja treinado por um mestre ninja e com habilidades acrobáticas acima do normal. Esquecemos uma parte dramática da origem do Demolidor, que todos os heróis têm a sua perda. Ele passou mesmo a combater o crime depois que o pai dele, sendo chantageado pela máfia para ganhar muito dinheiro, mas teria que perder a luta, o batalhador Murdock não se rende, não perde a luta, e depois que ele
ganha a luta, ele é assassinado. Nessa luta, o Matt Murdock estava na plateia assistindo a luta e ele não perdeu pra não mostrar pro filho que ele era derrotado. Sim, exatamente. E é por esse mais aspecto... ou menos aquele Demolidor do filme Demolidor lá que ele gosta. É por esse aspecto do filme do Demolidor que eu considero um filme não tão ruim. Porque essa parte da relação dele com o pai dele é muito, muito próxima da HQ O Homem Sem Medo de Frank Miller e John Romita. Certo? A relação dele, o pai dele, apesar de ser um pai bom, é um alcoólatra, bebe cachaça. Certo? O pai dele é cobrador de rua, a serviço do mafioso lá do Fixer. Né? Tá certo que ele era um cobrador do mafioso que fez de chantagem para obter os seus serviços. Né? O cara falou, se você não trabalhar para mim, cara, cuidado com seu filhinho lá, hein? Vamos falar um pouquinho das fases agora desse personagem, porque foram diversos períodos de altos e baixos. A primeira fase depois da criação, fala você. Eu falo a partir da saga Frank Miller. O Stan Lee escreveu aí boa parte das primeiras histórias, né? Com os desenhos aí do Gene Colan. Criador do Blade. Gene Colan ficou por anos desenhando o Demolidor e o Demolidor teve a sua figura ali imortalizada nas mãos do Gene Colan, né? As primeiras histórias do Demolidor eram como eu falei, né? Ele era um porradeiro qualquer, batia nos criminosos, ele enfrentava vilões que aparentemente eram ridículos, né, visualmente, né, eram vilões muito mal elaborados assim, visualmente. E fez muito uso dos vilões do Homem-Aranha. Tanto que na edição número 2 do Demolidor, na 2... O Rei do Crime era vilão do Homem-Aranha. Na edição 2 ele enfrenta o Electro. Então a fase do Stan Lee era assim, era muito ingênua, apesar de violenta, tinha muita porrada mesmo. Logo na primeira edição, o tal do Fixer é perseguido pelo Demolidor e morre de ataque cardíaco, né? O tal do Fixer corre pro metrô, o Demolidor corre atrás e o cara acaba morrendo. Mas só que o interessante é que tem uma história já nos anos 70, 80, eles recontam esse episódio onde o Demolidor persegue o cara e ele tá escutando o batimento cardíaco do cara. E ele começa a perceber que o cara tá à beira de ter um infarte e ele pressiona o cara pro cara realmente morrer. Vai morrer. E no filme ele é muito mais burro, porque além dele jogar o cara no metrô, ele ainda deixa lá o negócio. Ele sabe desenhar bem. Então o Daredevil. E como eu falei, essas primeiras histórias eram bastante ingênuas, tanto que tem uma fase em que, no encontro com o Homem-Aranha descobre que ele é o Matt Murdock e o Matt Murdock descobre que ele é Peter Parker. Os dois fazem uma amizade, que nem Batman e Super-Homem, né? E o Homem-Aranha, no momento, não disse pra ele, mas ele sentiu, esse cara é o Matt Murdock. Aí o que é que o Homem-Aranha fez, cara? Ele mandou uma carta pro escritório Nelson Murdock, dizendo assim, Matt Murdock, eu sei que você é o Demolidor, mas fique tranquilo, não vou contar para ninguém. Assinado Homem-Aranha. Quem que pegou a carta? Fog Nelson. A Karen Page. Aí ela abriu a carta. Por que ela abriu a carta? Porque o Matt Murdock estava desaparecido. Uma semana desaparecido e o pessoal ficou preocupado. Aí quando o Matt Murdock voltou... é muito burro, né? Burro demais. Burro demais, velho. Quando o Matt Murdock voltou, ele foi questionado pelos amigos dele e falou assim, Matt, o Homem-Aranha mandou uma carta dizendo que você é o Demolidor. Aí ele deu aquela respirada e na hora ele pensou o seguinte... Filha da puta. Gente, eu sinto uma obrigação de contar a verdade pra vocês. A verdade é que eu tenho um irmão gêmeo. E ele que é o Demolidor. O nome dele é Mike Murdock. Cara, ele criou esse Mike Murdock. Esse Mike Murdock ficou por umas 20 edições. Ele se disfarçava de Mike Murdock, usava óculos escuros, tipo assim, ele era tipo um cara de balada, né? Descolado, o Mike. O Mike Murdock, que era o próprio Matt Murdock, disfarçado, tinha a personalidade do Demolidor na época, porque o Demolidor ele era tipo Homem-Aranha. Ele era um comediante. E esse Mike Murdock assumiu a faceta de Demolidor. Os amigos sabiam que o Mike Murdock era o Demolidor. Só que a Karen Page começou a se apaixonar pelo Mike Murdock. Né? E aí tem uma edição que o Matt Murdock resolve matar o Mike Murdock no sentido assim, eu vou inventar um esquema aqui para dizer que o Demolidor morreu, e se o Demolidor morreu, o Mike Murdock também morreu. E ele fez isso. Tem uma edição que o Mike Murdock vai salvar o Fog Nelson, né, o amigo dele, e aí explode, aí ele arranca um pedaço do uniforme e deixa no chão para as pessoas pensarem que o Demolidor morreu. E aí o pessoal pensava assim, agora, como é que vai aparecer o Demolidor de novo, né? Aí ele teve outra ideia genial. O cara é advogado. Ele falou assim, se vocês pensam que o Demolidor morreu, o meu irmão treinou uma outra pessoa para ficar no lugar dele.
Nossa. Uma pessoa que ninguém nunca saberá a identidade. E aí, por todos esses anos, o que a gente tem? As pessoas não sabem, mas para os conhecidos, aquele Demolidor que hoje atua, ele é um segundo Demolidor porque o primeiro morreu na explosão. E tem a fase do Gerry Conway, que assumiu o título do Demolidor com 18 anos de idade. Ele fez histórias assim, até que legais. Ele, por exemplo, introduziu algo que ficou marcado na história do Demolidor como a parceria com a Viúva Negra, né? E o romance com ela. E ele moveu o Demolidor para São Francisco. É uma época, ele voltou agora na fase do coisa que voltou a acontecer recentemente. O Demolidor deu uns pega nela, mudou pra São Francisco. E sem contar que o Demolidor é um dos maiores pegadores do universo. Marvel. Fala um pouquinho da fase do Roger Mackenzie para o pessoal entender. O Roger Mackenzie Desse eu não lembro. era um roteirista de histórias de horror e trouxe pro Demolidor assim um tom bastante dark, né? O Demolidor, por exemplo, enfrentava personagens sobrenaturais como a morte em pessoa, né? Colocou um de terror. O próprio Frank Miller absorveu muito do estilo de histórias do Roger Mackenzie, porém, enquanto o Mackenzie escrevia, o Frank Miller assumiu o lápis e começou a desenhar as histórias do Mackenzie. Só que ele não estava curtindo o rumo que o Mackenzie estava tomando, né? E aí ele ameaçou de largar o lápis e falar, não vou desenhar mais Demolidor, porém o editor na época, eu acho que era o Dennis O'Neil, gostava tanto do Frank Miller que acabou mandando embora o Roger Mackenzie e contratando o Frank Miller para desenhar e escrever as histórias do Demolidor. E aí que nós temos aí a melhor fase do Demolidor de todos os tempos. Há controvérsias, mas vamos chegar lá. A fase do Frank Miller foi crucial porque ele introduziu a Elektra, né? Peraí, deixa eu fazer uma pergunta legal aqui que vai mostrar a importância do Frank Miller. Quando você pensa no Demolidor hoje, quais personagens você associa ao Demolidor hoje em dia? Hoje em dia? Elektra. Wilson Fisk. Rei do Crime. Mercenário. Karen Page. Karen Page desde sempre, né? Mas ela teve um... Stick. Sim. E o Repórter. E os Tentáculos. E o Ben Urich. E o Clã Tentáculo. E o Clã Ninja. Quase tudo isso aqui, com exceção do Wilson Fisk, do Mercenário e da Karen Page que você falou, foram personagens criados e inseridos na trama do Demolidor por Frank Miller. Não estou dizendo que é importante ele criar personagem. Estou falando assim que hoje há controvérsia, porque há uma outra fase mais recente que é considerada também que está ali com o Frank Miller. Hein? Certo. Mas usando os recursos deixados por Frank Miller. Sim. Porque o Rei do Crime até então era um vilão do Homem-Aranha. Um vilão merda. Frank Miller trouxe o Rei do Crime para o Demolidor e criou um jogo psicológico entre os dois, cara, de arrepiar. Que é o que eu acho que vai acontecer na série de TV. E ele também introduziu Elektra no passado do personagem, porque ele acabou deixando a Elektra no passado dele como seu primeiro amor. O Demolidor é um dos personagens mais retconizados da Marvel. Porque e ele colocou o Stick também. Tudo. Ele colocou o Stick como seu mestre, coisa que nunca havia sido mencionada. Fez muitos retcons na vida do Demolidor, o que deu esse up no personagem. E apesar do Mercenário não ter sido criado pelo Frank Miller, mas foi muito melhor ele escreveu ótimas histórias com o Mercenário. Uma delas é chamada Roleta Russa. Sim, onde o Mercenário está tetraplégico. A morte de Elektra. O Frank Miller transformou o Mercenário no Coringa do Demolidor. A obsessão do Mercenário pelo Demolidor é a mesma do Coringa pelo Batman, né? E aquele temor de achar assim, esse é o meu inimigo foda, mortal. E outra questão da fase do Frank Miller é a seguinte: ele tornou as histórias do Demolidor mais assim... tem um termo em inglês, né? Noir, né? Noir, tipo, mais soturnas, mais urbanas e mais violentas. Ele transformou o Demolidor quase que num anti-herói, né? Era o Wolverine dos anos 80. Logo após a morte de Elektra, lá, o Demolidor vai enfrentar o Bullseye, o Mercenário, para se vingar. E ele deixa o Mercenário cair de uma altura de uns 4 andares e se espatifar no chão e fraturar a coluna para ficar quadraplégico. Tetraplégico, cara. Entendeu? Quadraplégico foi foda. E aí visitou o cara no hospital e ficou com um revólver, cara. Plique. Com a cabeça. Não. Plique. E contando uma história muito boa. Essa história Roleta, pessoal, quem puder ler, é muito boa. É uma história de cunho psicológico, assim, muito forte. E que mostra a reflexão que o Demolidor faz de si mesmo com relação à imagem que ele tem para as pessoas. Por que ele é admirado? Porque apesar dele ser um fora da lei,
um homem mascarado de quem ninguém conhece a identidade, ele é admirado pelas pessoas porque ele sempre foi muito bom, ele sempre privou muito pela vida dos inocentes. E nessa história, ele conta exatamente isso aí. Ele se surpreende quando ele descobre que um garoto é fã dele pela violência que ele exerce. Aí ele vai para o hospital enlouquecido, né? E fica lá fazendo essa brincadeira com o Bullseye, com o mercenário numa maca já assim, porque ele está imobilizado, né? É que nem aquela cena do filme, onde ele está no final lá imobilizado. Bom, agora para a gente passar para um próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho das melhores histórias que esse personagem já nos deu dentro dos quadrinhos. Vamos começar aí pela queda, né? Clássica, queda de Murdock. Eu vou falar da queda de Murdock porque eu estava até falando com o Bruno hoje. Quando eu leio essa história, eu já li umas 7 vezes. Quando eu leio essa história, eu me dou conta de que é a melhor história em quadrinhos de todos os tempos. É fantástica. Boa. E quando eu termino de ler aquela história, o Demolidor passa a ser meu personagem favorito, mas disparado, cara. Disparado. Essa história Queda de Murdock é do Frank Miller, desenhada pelo David Mazzucchelli, que é um dos meus artistas favoritos. Batman 1. Sim. A Karen Page reaparece, depois de muitos anos em que ninguém ouvia falar dela nas HQs, ela reaparece como uma atriz pornô fracassada e viciada em heroína. Ela, no desespero de conseguir um pico, ela vende a identidade do Demolidor para um cara da máfia lá, e essa informação acaba chegando no Rei do Crime. O Rei do Crime faz um inferno na vida do Matt Murdock. Testa primeiro para saber se o Matt Murdock realmente é o Demolidor, arruinando com a vida do Matt Murdock, profissional, e descobrindo que o Demolidor ficou descontrolado para tentar descobrir o que é que está por trás daquela queda de Murdock ali que está acontecendo. E a história é muito boa. Tem na última edição tem uma participação do Capitão América que eu acho fenomenal, revela muito ali do Capitão América, como que ele enxerga o patriotismo, né? Como que ele enxerga como as outras pessoas não são mais patriotas. E ali é o seguinte, dá um indício, Frank Miller dá uma retconizada também para dizer que Steve Rogers não foi o único cara que passou pelo experimento do super soldado. Porque o Bazooka, que é um cara que o Demolidor enfrenta, é um super soldado. Exatamente. Teve outros 20 caras. Sim. E só o Bazooka que sobreviveu e virou um porradão. E o Isaiah, o Capitão América Negro lá, o vô do patriota. Só um adendo nesse nome, eu só acho que a tradução da saga aqui no Brasil ficou estranha. Queda de Murdock, porque é Born Again, né? É Born Again. Renascido. É. E aí, coisa que o Frank Miller faz muito com os personagens, né? Ele destrói o mito e reconstrói melhor. É o mito do guerreiro Joseph Campbell. Saga muito boa. Quem não leu ainda, cara? Leia. Se você lê quadrinho e você nunca leu isso aí, tem que apontar ali. Uma vergonha na sua cara, porque, na minha opinião, a melhor história em quadrinhos de todos os tempos. O Homem Sem Medo, pode ser esse? O Homem Sem Medo foi digamos assim, o Frank Miller retconizou de novo o Demolidor contando a saga, na saga Homem Sem Medo, que é como se fosse o Demolidor ano zero. E não é uma história bem do Demolidor, é uma história de Matt Murdock, como ele se torna o Demolidor. Tanto que não há ele de uniforme vermelho, tá? Ele vai aparecer com aquele... Com essa roupa aqui. Essa roupa que eu estou agora aqui. Da série do Charlie Cox. Posso falar uma da minha opinião? Falar. Deixa eu falar só uma aqui, que é a continuação de Queda de Murdock, tá, que pouca gente conhece. Foi uma história chamada, se não estou enganado, em português é Últimos Ritos. É o troco do Matt Murdock contra o Rei do Crime. Ele arrebenta com a vida do rei, leva o rei para a justiça e recupera tudo que ele tinha perdido, que até então ele não tinha recuperado ainda, né? É difícil de encontrar essa história porque ela foi lançada no gibi regular do Demolidor, não foi mas todas as histórias do Demolidor foram... Ele é um cara que não tem muitas histórias assim, é tudo na revista. Só a Queda de Murdock que ela é republicada geralmente como uma minissérie, mas ela também fez parte dos números regulares do Demolidor. Bem, como na Queda de Murdock foi revelado que o Matt Murdock era o Demolidor, eu também vou me revelar agora. Sou eu. Era eu o tempo todo. Então eu posso falar da minha? Uma saga que eu gosto muito, que aconteceu, que eu li... Era daquela revista Marvel 97, se não me engano. Foi escrita por Kevin Smith, o gordo, The Fat Man, Kevin Smith, e desenhada por Daniel Joe Quesada, que chama-se O Demônio da Guarda. Espetacular. Quem quiser ler um bom roteiro, uma história surpreendente, leia O Demônio da Guarda. Resumindo, o Demolidor salva uma criança, sendo que aquela criança... Segundo passaram para ele, é a reencarnação de Jesus. É o Messias. E ele tem que cuidar daquilo e no final
Sei que no final há a morte de um personagem muito importante na vida do Demolidor. E descobre-se que quem estava arquitetando toda aquela papagaiada na vida do cara era o Mistério. O vilão é Bush do Homem-Aranha, que é o aquário na cabeça, que estava no nosso pior uniforme carnavalesco. Esse rapaz aí, o Mistério. Então, a minha saga depois da queda de Murdoch, eu gosto bastante, mas o Demônio da Guarda me marcou e eu gostei muito do Demônio da Guarda. Tem também uma saga nos anos 90 que marcou pela primeira vez a alteração do uniforme dele. Anos 90, gente. Relevante do uniforme. Roupas com bolsos, ombreira. Então o Demolidor tinha uma armadura e o joelho dele tinha 2 chifres pra cá. Porque se ele fosse fazer isso aqui, ele se matava. Nessa saga dos anos 90 aí, o Demolidor ele apanha bastante dos criminosos lá e ele percebe que essa roupa dele não tá ajudando mais. Ele cria uma armadura que foge totalmente do que a gente da essência do personagem. E a identidade dele é revelada publicamente mais uma vez. Eu acho que por 4 ocasiões a identidade de Matt Murdock foi revelada e ele conseguiu dar a volta por cima. Na minha opinião, uma das melhores fases foi a fase de Brian Michael Bendis e Alex Maleev no título Demolidor. Eles ficaram quase 4 anos no título Demolidor e é espetacular. De novo, a identidade secreta dele é revelada, mas a arte de Maleev e o roteiro de Brian Michael Bendis, que foi o responsável por colocar os Vingadores onde eles estão hoje. Ele é só agora nos X-Men aí que eu não acompanhei. Alex Maleev, ele dá um traço bem obscuro, realista, assim, fotográfico, com computadorizado, é muito bom, então é uma saga boa, não vou falar, leio, compre. Ele tá desenhando uma saga que tá nas bancas, que é o Fim dos Dias. Fim dos Dias, que é o final da passagem, o final do arco. Após a morte do Demolidor. E por último, a última saga do Demolidor que o pessoal falou, que foi Shadowland, onde ele é possuído pelo demônio do tentáculo, faz o escarcéu, se torna o comandante da cozinha do inferno, traz um exército de ninja para combater o crime, e no final os companheiros urbanos dele que tem que combatê-lo para livrar, para exorcizar esse diabo que está dentro dele. Literalmente ele vira um demônio. E volta na atual fase do Mark Waid, que ele volta aquele Demolidor atrevido, alegre, com a personalidade mais... Que eu não curto particularmente, né? Que é a fase, inclusive essa fase do Mark Waid foi a revista que ganhou o prêmio Eisner, do Oscar dos quadrinhos, acho que foi de 2 anos atrás, foi quando houve o retorno. E é muito bom, eu acompanho o primeiro arco aqui no Brasil, que eles lançam aqui, a Panini lança encadernados. Eu tenho o primeiro e é muito bom, eu gostei. Então, dentro desse todo esse contexto aí que essa série vai trazer nesses 10 episódios, quais personagens você acha que vão ser introduzidos no contexto amoroso do Demolidor? E quais tipos de vilões você acha que vão aparecer além do Rei do Crime? De vilão, logo de cara, Rei do Crime, vem o Rei do Crime, vem os vilões buchas aí. Deve ter a questão do cara lá que matou o pai dele, né? Como é que é o nome do cara? Fixer. Vai ter esse cara. Interesse amoroso, Karen Page já está contratado. Eu acho que vai ter alguma coisa sobre a Elektra. E creio que vai ter, além de ter essas coisas, como as séries vão ser interligadas para depois ter a série dos Defensores, né? Porque, para quem não sabe, vai ter Demolidor, AK Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. Esses personagens todos juntos com o Demolidor vão formar uma série dos Defensores. Então eu acho que vai ter referências a esses outros personagens e aos personagens do universo cinematográfico da Marvel. Podemos esperar o uniforme vermelho? Sim, eu estou usando esse aqui por enquanto, mas provavelmente no final eu terei um uniforme parecido com uma saga chamada Guerra Secreta nos quadrinhos que o Demolidor utilizou quando ele foi cumprir uma missão para Nick Fury. Saga muito boa que o Demolidor está também, são os personagens mais obscuros da Marvel. Leia Guerra Secreta, não é Guerras Secretas, é Guerra Secreta. Outra recomendação, leiam a saga Demolidor Batman, a saga não, a minissérie, é um crossover entre os dois, Demolidor Batman, onde eles enfrentam Mr. Hyde e Duas Caras, desenhada por Scott McDaniel. Eu tenho essa revista, muito boa, lá você vê mais ou menos assim, o Batman jogando os batarangues e o Demolidor segurando, claro, né? Mas o Batman é o Batman e não tem ideia. E o Batman, enquanto o Demolidor só tem um bastãozinho, o Batman tem aquela porra daquele cinto de utilidade que tem até bomba nuclear dentro daquela... Não, mas bota na tela aí a estrutura interna do bastão do Demolidor. Por dentro você tem mais coisa. Bem, eu espero uma boa série. Bomba e os caramba. Espero uma boa série. Já reassinei o Netflix para assistir. Sem contar que eu sou muito parecido com o Charlie Cox e eu vou assistir. Olha, o Netflix é famoso por séries excelentes aí. Eu acredito que vai ser coisa boa. E vamos esperar dia 10 de abril aí. Galera, Cangaia Nerd fica por aqui hoje. Clique aqui no CN, curta nosso canal.
Inscreva-se no Cangaia Nerd, facebook.com.br Cangaia Nerd e sempre nos acompanhe no Cangaia Jato, que é um programa novo que a gente lança as notícias mais quentes do momento aí e não perde mais tempo. E vocês viram como eu fiquei parecido com o Charlie Cox, hein? Não tá mentindo. Aí. Agora é isso aí, galera. Cangaia Nerd na cabeça, Demolidor, vai! As melhores fases nos quadrinhos do arco de... Puta que pariu, velho. Moça, você fica muito ansioso. Com a melhor dicção possível. Você fala, Demolidor. Moça, você fica muito Quem que eu comece hoje? ansioso. Quem eu comece hoje? Não, deixa que eu comece.